Imagine um vazio primordial, uma escuridão aquosa chamada Namo. Deste abismo nasceram o céu, Anu, e a terra, Kei, unidos em um abraço cósmico. Mas então, Enlil, o deus do vento e da tempestade, surge com sua força avassaladora e os separa para sempre. O céu e a terra são divididos, e entre eles, o nosso mundo começa a tomar forma. Esta é a essência da cosmogonia suméria, a primeira história registrada da criação, gravada em tabuletas de argila há mais de 5.000 anos. Uma narrativa que nos conta não só como o mundo nasceu, mas também como os deuses moldaram o nosso destino. Mas e se essa história antiga for mais do que apenas um mito? E se ela contiver ecos de uma verdade muito mais profunda e surpreendente sobre as nossas origens? A teoria da panspermia sugere que a vida não começou aqui na Terra. Em vez disso, sementes do vida, como micro-organismos ou compostos orgânicos complexos, viajaram pelo cosmos a bordo de cometas e asteroides, semeando planetas por onde passavam. Quando nosso jovem planeta se tornou hospitaleiro, essas sementes cósmicas encontraram um solo fértil. A partir daí, a evolução natural assumiu o controle. Ao longo de bilhões de anos, por meio da seleção natural e de mutações aleatórias, a vida simples floresceu em uma diversidade espetacular de formas, culminando no surgimento dos primeiros hominídeos. O Homo erectus, com sua postura ereta e cérebro em expansão, foi um marco nesse processo. Eles aprenderam a usar ferramentas, a controlar o fogo e a formar sociedades complexas. Eles eram o ápice da evolução na Terra, um produto de bilhões de anos de processos naturais e cósmicos. Mas a história deles e a nossa estava prestes a tomar um rumo inesperado. De acordo com as antigas tabuletas sumérias, os Anunnaki, deuses que vieram do céu, chegaram à Terra em busca de um recurso vital: o ouro. Eles precisavam do metal para reparar a atmosfera de seu planeta natal, Nibiru. A mineração era um trabalho árduo e desgastante, e os deuses menores, os Igigi, logo se rebelaram contra Labuta. Foi então que Enki, o brilhante cientista e engenheiro genético dos Anunnaki, propôs uma solução audaciosa. Ele sugeriu criar um trabalhador primitivo, um Lulu, para assumir o fardo da mineração. Eles não criariam a vida do nada, mas sim elevariam uma criatura já existente, o alvo, o Homo erectus, o hominídeo mais avançado da época. Em seus laboratórios, os Anunnaki teriam misturado seu próprio material genético com o do Homo erectus, realizando uma sofisticada engenharia genética. O resultado foi o Homo sapiens, uma nova espécie, nós criados à imagem e semelhança de seus mestres, mas com um propósito claro: servir. Esta narrativa não fala apenas de deuses e homens, mas de criadores e criados, um salto evolutivo não guiado pela natureza, mas por uma inteligência extraterrestre. Fora da Mesopotâmia, outra história antiga e misteriosa ecoa temas semelhantes: o livro de Enoque. Este texto apócrifo, que já foi parte de escrituras sagradas, conta a história de um grupo de anjos conhecidos como os vigilantes ou sentinelas. Liderados por Senjassa, 200 desses seres celestiais desceram à Terra, atraídos pela beleza das filhas dos homens. Eles quebraram um juramento sagrado, unindo-se a mulheres humanas, mas eles não vieram de mãos vazias. Os vigilantes ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: metalurgia para criar armas, astrologia para ler o futuro, cosméticos para adornar o corpo e feitiçaria para manipular o mundo espiritual. Eles abriram
abriram uma caixa de Pandora de sabedoria que a humanidade ainda não estava pronta para receber. Desta união profana nasceu uma nova raça, os Nephilim, gigantes poderosos e vorazes que consumiam os recursos da terra e aterrorizavam os homens. A violência, a corrupção e a perversão se espalharam pelo mundo. A ordem natural foi quebrada e o próprio tecido da criação começou a se desfazer sob o peso de sua transgressão. A terra estava corrompida. A violência dos Nephilim e o conhecimento proibido ensinado pelos vigilantes haviam levado a humanidade a um caminho de autodestruição. Anu, o Deus Supremo dos Anunnaki, ou talvez o Deus do livro de Enoque, olhou para sua criação e sentiu um profundo pesar. A experiência havia falhado. O caos reinava onde deveria haver ordem. Uma decisão terrível foi tomada. O mundo precisava ser purificado. Um cataclismo seria enviado para limpar a terra de toda a corrupção, para varrer os Nefelim e a humanidade rebelde. O grande dilúvio. As comportas do céu se abririam e as fontes do grande abismo jorrariam. Mas nem toda a humanidade seria destruída. Enki, que sentia afeição por sua criação, ou o Deus que viu justiça em Noé, escolheu um homem justo para sobreviver. Ele foi instruído a construir uma grande arca e a abrigar sua família e pares de todas as criaturas vivas. Quando as águas subiram, a arca flutuou. Um pequeno bastião de vida em um oceano de destruição. O dilúvio foi o grande reset, um evento que apagou o passado e permitiu que a vida e o projeto humano recomeçassem do zero. Após o dilúvio, a humanidade recomeçou, mas nunca mais foi deixada sem vigilância. A observação continuou, de formas cada vez mais enigmáticas. Pense na visão de Ezequiel, descrita na Bíblia. Ele vê uma roda, dentro de uma roda, um veículo celestial brilhante, com olhos por toda parte, descendo dos céus, em meio a fogo e fumaça. Uma descrição que, para muitos hoje, soa assustadoramente familiar a um encontro com um VNI avançando no tempo. Chegamos à Idade Média. Crônicas e tapeçarias da época retratam estranhas batalhas nos céus. Em Nuremberg, em 1561, os cidadãos testemunharam uma miríade de esferas, cruzes e cilindros que pareciam lutar uns contra os outros no céu da manhã. Em Basileia, em 1566, esferas pretas e vermelhas se enfrentaram em um espetáculo aéreo aterrorizante. Eram apenas fenômenos atmosféricos ou algo mais? E hoje, com a tecnologia de satélites, câmeras de alta definição e vigilância global, a observação atingiu um nível sem precedentes. Talvez o projeto humano, iniciado nos tempos dos Sumérios, nunca tenha sido abandonado. Talvez os criadores ou os vigilantes, ou quem quer que sejam, ainda estejam lá fora, observando, monitorando e talvez esperando o momento certo para se revelarem novamente. A história da nossa origem pode não estar apenas enterrada no passado, mas se desdobrando acima de nossas cabeças, Tidus Ous Deash. Desde o vazio de Namo até os céus vigiados de hoje, a nossa história é um quebra-cabeça de mitos, ciência e mistérios. A criação suméria, a panspermia, a intervenção Eninaki, os vigilantes de Enoque, o grande dilúvio e os avistamentos de OVNIs ao longo da história são peças soltas ou partes de um mesmo quadro. Talvez os mitos antigos não sejam apenas histórias, mas relatos distorcidos de eventos reais, passados de geração em geração. Talvez a nossa evolução não tenha sido apenas natural, mas também guiada
E talvez não estejamos sozinhos. A narrativa sugere que somos parte de um grande experimento cósmico, um projeto que foi reiniciado, ajustado e é constantemente monitorado. Olhar para o céu noturno ganha um novo significado, não é? Não estamos apenas olhando para estrelas distantes, mas talvez para os olhos atentos de nossos criadores. A busca pela nossa origem é a maior aventura de todas, e talvez a resposta final esteja tanto nas tabuletas de argila antigas quanto nos céus que observamos hoje. O que você acha? Somos o produto do acaso cósmico ou de um projeto deliberado? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é muito importante para nós. Se você gostou dessa jornada pelos mistérios da nossa origem, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Cada interação ajuda nosso trabalho a alcançar mais mentes curiosas como a sua. Obrigado por assistir e até a próxima!